E aí pessoal, beleza? Agora eu resolvi assumir mesmo, eu sou conservador. Eu sou Rafael Cruz. Que eu não sou contra a família tradicional, eu acho que até provavelmente muito difícil alguém ser contra a família tradicional. Eu não acho que o homem e a mulher são iguais. Eu não defendo que o aborto tem que ser banalizado e o casal fazer o aborto quando quiser. Eu não uso drogas. Uma banalização violenta de sexo na televisão, em músicas. Eu recebi um comentário que eu gostei muito, que eu não vou lembrar o nome agora do inscrito, me desculpe, mas falou assim: parece que você vive no mundo dos ursinhos carinhosos. Tipo assim, que eu tô falando uma ideia utópica, que todo mundo é bonzinho, não sei o que. Só que agora eu queria usar esse argumento para falar com os conservadores, com as pessoas que querem preservar os valores, que estão me ouvindo agora. Nós não vivemos no mundo de ursinhos carinhosos. E nós sabemos que tem várias famílias que não têm o pai, que não têm a mãe. E aí tudo bem, talvez você não considere família, porque a Constituição não considera. Tá, mas você tem as famílias de dois homens, o grupo de pessoas, se você não quiser chamar de família. Tem o grupo de pessoas de duas mulheres que vivem juntas na mesma casa. E aí eu fico pensando, será que esse tipo de grupo tem que ter menos direito que outro tipo de grupo? Será que aí tudo bem, não, tem gente que é contra, por exemplo, homossexuais adotarem crianças. Beleza, um argumento muito batido, mas que eu concordo com ele. É melhor uma criança com um casal de homossexual do que uma criança abandonada na rua ou, sei lá, sem orientações, ao menos de um homem ou de uma mulher, uma presença paterna ou materna, ainda que seja dois pais ou duas mães, sei lá. É melhor uma criança com um casal homossexual do que uma criança sem ninguém. Então, essa criança que está com um casal homossexual, ela não vai ter o mesmo direito que outra criança que está com um casal hétero. Eu acho que a gente tem que entender que a gente não vive no mundo dos ursinhos carinhosos, que tem grupo de pessoas, se você não quiser chamar de família, que estão fora desse padrão tradicional. E que o governo também tem que olhar para essas pessoas. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de governo cuidar de pessoas. Governo preocupar com o bem de pessoas. Outra coisa, eu sou conservador quanto ao ponto do aborto, mas, por exemplo, você vê projetos de leis aí de dificultar o aborto para casos onde que praticamente é necessário, assim, mesmo que não seja necessário talvez é pesado, mas que seja de direito. Por exemplo, o caso do estupro. Tem casos que dificultam o aborto em caso de estupro. Aí você vai pensar assim, beleza, tá, não deve banalizar, mas por isso não deve tentar tirar todas as espécies, porque tem casos complicados. Casos em que a criança já tem má formação e sabe que ela vai nascer morta, e mesmo assim não pode, porque é proibido, não sei o que. Então, eu sou contra assim, a banalização, mas o engessamento também disso e querer tirar 100% das possibilidades de um aborto é complicado também. Então acho que a gente tem que ser conservador assim, com as coisas boas, mas tem que conseguir flexibilizar para os diversos casos. Eu já falei que o homem não é... que o homem e a mulher são diferentes. Quem quer tratar os dois como iguais é complicado, é difícil. Porque eles são diferentes sim, um vai ter mais aptidão para uma coisa, outro para outra. Tem até a piadinha lá que a mulher não sabe dirigir, que a mulher tem que pilotar fogão. Essa piadinha é bem pai, mas tudo bem. Mas... o que eu quero dizer também é que apesar deles serem diferentes, eles podem fazer as mesmas funções. Eu não vejo nenhuma função que um homem poderia fazer que uma mulher não pode fazer. Então, um homem pode criar um filho, sim. Uma mulher pode construir uma casa, sim. Só que vão ter mais dificuldades porque eles são diferentes, mas a capacidade dos dois, eles têm capacidade para fazer as mesmas coisas. E um homem ganhar mais que uma mulher é uma coisa assim inaceitável, principalmente se fizerem a mesma função com a mesma produtividade. Outra, eu falei que eu concordo que a gente tem que olhar para o indivíduo e para os direitos individuais das pessoas. Beleza. Só que a gente tem que pensar que se a gente olhar só as individualidades também e esquecer do coletivo, a gente vai jogar várias pessoas no total isolamento, em que elas não vão ter condições de reagir a nada. Então eu acho que quem tem, e inclusive isso vai vir até pro evangelho, quem tem pode ajudar quem não tem, sim. Quem tem pode
acabaria caindo através de impostos e tal. Você poderia sim ajudar as pessoas que não têm a começar a caminhar. Imagine que hoje não tivesse nenhum estado, né? E aí você fala assim, ah tá, todo mundo tem as mesmas chances de se dar bem, vão lá e se deem bem. Mas espera aí, será que tem as mesmas chances mesmo? Será que todo mundo é igual mesmo em oportunidade, em chance? Acho que esses pontos têm que ser vistos. Você pode sim privar, lutar pelos direitos individuais, mas considerando que existem desigualdades e que essas desigualdades, talvez um dos papéis principais do Estado é tentar compensar essas desigualdades. Eu falei que eu sou contra a banalização do sexo em música e tal, em transformar as pessoas em objetos sexuais. Só que também tem pessoas que são contra a informação sexual. Tipo, tem pessoa que é contra falar de sexo na escola, parecendo que você falou de sexo na escola, seu filho vai sair aí fazendo sexo desembolado com as pessoas. Que é mais ou menos o que a gente falou lá do Hangout da Groselha, da campanha que tem da vacina do HPV. Pessoal, eu acho que você informar, inclusive, não, tem que falar de sexo dentro de casa. Será que todos os pais têm conhecimento mesmo para falar de sexo, para falar de gravidez, até para falar de um lado biológico mesmo, porque ensina isso em escola e você não quer que fale de sexo na escola? Sabe? Pensar que se seu filho ouviu falar de sexo na escola, ele vai começar a fazer sexo, é tipo pensar que um aluno de direito que está ouvindo do Código Penal vai começar, ele está ouvindo lá do Código Penal, vai começar a cometer crimes, sabe? Se informar sobre um assunto não significa que você vai virar praticante daquilo. E para fechar é isso, pessoal, sabe? Eu sou conservador, eu tenho uma vida muito assim, padrão de um conservador e tenho ideias assim que conservam valores bons, que eu acho bom, né? Porque talvez para você nem seja bom esses valores. Só que eu acho que a gente tem que tentar entender o outro mesmo. E inclusive tentar entender o outro, entender por que o outro acha que o coletivo é mais importante, tentar entender o argumento abortista do outro, gaysista do outro, tentar entender isso faz parte de tentar entender individualidades, beleza? Esse é o recado aí, valeu, um abraço.